E sintonizando com as energias e intuições mais profundas, experimentando nesse momento as influências de amor, de paz, de perdão, de recomeço do ano, da vida, das oportunidades, dos encontros, dos desencontros que possam ser refeitos, que possamos nesse momento receber tudo, nos dispor a receber tudo que a espiritualidade tem para nos dar, o máximo que a gente conseguir. Esse abraço fraterno de Jesus que chega até nós, que nos trouxe até aqui para vivenciar essa noite e sair daqui com propostas de paz, de amor, de crescimento e de muita luz para nós mesmos e para aqueles que passarem pelo nosso caminho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai Eterno. Muito obrigada a todos que estão aqui nos conduzindo para o bem. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre a égide de nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Com a graça de Deus, nós estamos vivenciando um tempo de maior tranquilidade com respeito ao coronavírus. Porém, nos sentimos na responsabilidade de pedir a todos que, se tiverem com algum sintoma de gripe, que, por favor, usem a máscara, que já não é mais exigida em ambiente algum. Porém, com sintomas de gripe, é bom que a gente continue se precavendo. Então, nós fazemos esse pedido. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, se quem quiser o impresso, quiser que esse programa impresso, nós temos na secretaria, tá? Para que vocês possam procurar e levar para casa. E lembramos também que o núcleo possui equipes de visita a enfermos, de culto no lar. E aqueles que quiserem, podem ir lá procurar na secretaria que a gente agenda, tá? Estamos à disposição. Tá? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 61, cujo título é Também Tu, e que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10. Nossas palestras podem ser vistas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Também Tu, é com muita alegria que convidamos agora a nossa companheira Denise Oliveira, que é palestrante espírita e também colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja muito bem-vinda, Denise. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje, para a gente poder refletir um pouquinho, sobre essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou Denise, venho lá da cidade de Divinópolis e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para a gente poder refletir um pouco à luz da doutrina espírita sobre essa mensagem. Eu gosto sempre de dizer, quando a gente se põe a trazer uma fala, uma reflexão sobre a doutrina, à luz dos ensinamentos de Jesus, é sempre importante a gente fazer isso com alegria e simplicidade. Eu acho que é a tônica, do que o Cristo veio trazer para a gente. Então é desta forma que eu me posto aqui perante vocês. Com certeza não sou detentora de todo conhecimento. Eu achei muito bacana essa mensagem, quero compartilhar com vocês o meu entendimento sobre ela, algumas obras, que vêm também reforçar alguns pontos.
espero colaborar com esse aprendizado que na nossa encarnação é sempre conjunta, né? Se estamos aqui, estamos em níveis extremamente próximos, né? Então ninguém está melhor que ninguém. Fiquem à vontade, se quiserem conversar, trazer algum ponto, é sempre bom, né? Essa construção conjunta. Como já foi lido aqui, né, no início, essa mensagem, o Emmanuel vem trazer uma reflexão para nós sobre Lázaro, que naquele momento crucial da crucificação de Jesus, né, quando ele foi condenado à crucificação, não bastava apenas a morte do Cristo. Eles queriam também, os fariseus, né, os doutores da lei, aqueles judeus que estavam ali na detenção do poder e de tomar as decisões, eles queriam também a morte de Lázaro. Então eles tomaram essas duas decisões conjuntamente, porque Lázaro incomodava. Aquela simbologia daquela ressurreição trazia incômodo a todos daquela época, principalmente aqueles fariseus, que eram os detentores realmente do conhecimento das leis de Deus e se achavam no direito, né, de tomar as decisões. Só que antes da gente aprofundar um pouquinho no início da mensagem, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o Evangelho de João. Aqui o Emmanuel traz para nós no capítulo 12, o versículo 10. Mas se a gente pegar o capítulo 11 de João, a gente vai ver Jesus tomando conhecimento do que estava ali acontecendo com Lázaro. Acontecia dele estar doente, extremamente doente, e suas irmãs Maria e Marta solicitaram a alguém próximo ali da família que fosse até Jesus avisá-lo do que estava acontecendo. Então, naquele momento, Jesus é levado à informação de que o seu amigo se encontrava numa hora extrema. O capítulo 11, no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí a gente já tem um ponto aqui muito importante para a gente refletir, porque quando Jesus é levado a ele essa informação de que Lázaro estava ali muito doente, né, a ponto já da morte, ele afirma que aquela enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Então ele afirma ali que aquela morte, aquela enfermidade não era de morte. Não precisava se preocupar, gente, não chega aqui esbaforido não, tá tudo bem. Esta morte não é para a enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte, então vocês não precisam se preocuparem. E um pouquinho mais à frente, ele, no versículo 11, ele fala assim: Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, a gente tem dois momentos aqui que Jesus afirma, de certa forma, que Lázaro não estava em um momento de morte, que ele apenas dormia, ou que aquela enfermidade não era para a morte. Só que aí, Jesus estava numa região um tanto quanto distante de onde Lázaro estava com as irmãs, e ainda permaneceu ali por 2 dias, tranquilo. Para que eu vou me esbaforir? Tá tudo bem, não precisa nada demais, tranquilo. Aí ele esperou 2 dias de viagem, era mais uns 2, com certeza, né? Porque naquela época era só a pé mesmo, não tinha nada perto. Então, eis que Jesus chega até a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, 4 dias após o falecimento do amigo. E aí, né, as irmãs falam: Senhor, por que não viestes antes? Né, a gente mandou te falar, você não veio. E aí ele continua sereno, suave na nave, como sempre foi, e afirma: não se preocupem, essa enfermidade não é para a morte. E aí a gente tem uma questão interessante dessa morte de Lázaro e dessa ressurreição que Jesus fez a ele.
Porque, na verdade, pela doutrina espírita e pelos conhecimentos que a gente tem, pelas próprias leis naturais que regem a nossa vida, trazidas por Deus, não é possível se religar a alguém que já tenha desencarnado. Todos concordam? Não é possível. Quando se corta os cordões de ligação do corpo perispiritual por corpo físico, não é possível mais se ter aquela conexão novamente. Mas não é o que acontecia ali com Lázaro. Ele realmente não estava morto. O perispírito dele ainda não havia sido desprendido totalmente do seu corpo físico. Por isso, foi possível Jesus chamá-lo novamente à realidade, trazê-lo novamente ali a tomar posse do seu corpo físico. E aí, para reforçar um pouco isso que a gente está dizendo, a gente tem na Gênesis, o capítulo 14, tem uma parte que fala sobre catalepsia e ressurreições, e no capítulo 15 fala sobre ressurreições. Depois, se vocês tiverem interesse, procurem lá, porque é muito interessante. Porque o que acontecia ali com Lázaro era o que às vezes a gente se fala de uma catalepsia, né, um quase morte, algo nesse sentido. Onde as funções do corpo, elas ficam de uma certa forma tão baixas, né, tão difíceis de entender, que às vezes, muitas das vezes, se acha que a pessoa realmente morreu. Em alguns casos, pode ser até haver podridão mesmo do corpo. E quando Jesus ali na frente do túmulo fala com aqueles que estavam lá, porque foi juntando a multidão, né? O povo queria ver, o povo curioso, né? Não ia lá ver o que estava acontecendo. Aí juntou que povão, né? Aí quando Jesus fala, tirai a pedra, porque os túmulos lá eram assim, né? Não sei como é que era não, mas colocava o povo assim lá no meio das pedras lá. Aí tinha uma pedra que tampava ali o túmulo. As irmãs de Lázaro falam, Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Então, existem esses casos que acontecem com algumas pessoas, que o corpo realmente começa a se decompor. A pessoa fica praticamente sem respirar. E aí, aqui na Gênesis, a gente traz alguns trechos que reforçam sobre isso, falando literalmente da ressurreição de Lázaro. Ele, no caso Lázaro, estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que haja cheirado mal, o que é sinal de decomposição. Essa alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. E nessas partes aqui que traz para nós da Gênesis, tem alguns outros pontos interessantes, que era um costume da época, o pessoal, assim que literalmente parava de respirar, eles já iam enterrar. Então, assim, não tinha muito costume igual hoje a gente tem, de um funeral mais longo, né? Às vezes esperar aí quase 24 horas, né? Um prazo aí para poder ter um sepultamento. Não, lá era muito rápido. Então, lá, tipo assim, a pessoa morria, passava lá, arrumava, né? Existíamos uma organização lá de como cuidar do corpo, né? Antes do sepultamento, mas era muito rápido. Então, isso acontecia muito. Na Gênesis mesmo, eles colocam alguns pontos. Se a vossa ciência hoje, naquela época, né, 1800 e bolinha, ainda falha em identificar algumas situações, imagine naquela época. Então, às vezes era muito, infelizmente, comum de acontecer isso. Aí eu fiquei pensando, vocês têm medo de ser enterrado vivo, não? Tem não, gente? Eu sei. Nossa senhora, falta até ar, só de pensar. Imagina naquela época o que não acontecia, né? De às vezes ter essas situações. Eu fiquei pensando, gente, se eu tenho esse pavor hoje de ser enterrada viva, eu já devo ter sido enterrada viva em alguma encarnação passada. Né, gente, brincadeiras à parte. Mas a gente sabe que até algum tempo atrás, né, eu lembro assim, de ter casos, por exemplo, que minha avó conta
né, minha avó já faleceu, mais idosa, de naquela época lá quando ela era criança, acontecer de alguém falecer e por alguma situação ter que mexer no túmulo depois, encontrava a pessoa toda revirada. Jesus amado. Quando a pessoa entra em coma, o médico fala assim, não, ela já não tem jeito mais, ela está praticamente morta. Tem uma morte também, assim, chega do lado? Não, acho que tem algumas coisas que diferenciam, né? Não sei se tem alguém, por exemplo, da área da saúde aqui, porque às vezes existe uma morte que a gente fala cerebral, né? Que às vezes ali, por exemplo, o cérebro daquela pessoa já não responde mais, mas os seus órgãos vitais ainda estão funcionando, né? Até tem acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acho que tem algumas partes que falam até um pouco disso, né? De como a gente proceder. Aí a gente deve fazer uma eutanásia, né? Abreviar a vida daquela pessoa, né? Aí pedir para desligar os aparelhos. A espiritualidade até orienta que não deva ser feito isso. Porque às vezes a pessoa está ali naquele momento, ela, os familiares, todos os envolvidos, precisam, né, daquela situação, daquele momento, para ir mais um pouco, né? Acho que esse pode ser um pouco diferente. Perguntei isso porque quando eu cheguei na minha nossa situação, se os exames funcionam, nada dos outros não funciona mais. Amanhã vai ser bem contigo. E ela ficou lá 30 dias. Chão. Eu imagino que era só o cérebro que estava funcionando. Com certeza sim. Os órgãos vão falecendo, né? Pouco a pouco até literalmente parar tudo. Se bem que cada caso é um caso, né? E aí, reforçando um pouquinho também sobre essas questões de catalepsia, né, letargia, situação de quase morte, eu queria contar um pequeno caso da Ivone do Amaral Pereira. Não sei se vocês já ouviram falar dessa médium, né? Esteve vivendo aqui em Minas por alguns anos. E assim, Ivone do Amaral Pereira tinha uma mediunidade extremamente aguçada, né, em vários sentidos. E tem um livro dela, que esse aqui chama Recordações da Mediunidade, que é um livro muito bacana. A Ivone traz aqui nesse livro um pouco da história da vida dela, né, as questões dela do desenvolvimento mediúnico. Ivone teve muitas situações muito difíceis, né, do desenvolvimento mediúnico dela, passou alguns apertos, né, e aí ela relata aqui alguma coisa. Gente, e a Ivone tinha essas situações muito. Isso acontecia com ela demais. Para vocês terem uma ideia, iniciou quando ela tinha nem completado 1 mês de idade. E aí ela conta da seguinte forma aqui no livro, vou ler só um trechinho. Tendo vindo ao mundo no Natal de 24 de dezembro, ela nasceu nessa data. A 23 de janeiro, 30 dias praticamente, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Então ela engasgou ali, né, bebê, engasgou e foi tida como morta, né? Aí ela fala, durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilante do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. Ela estava desta forma, ela conta, com 1 mês de idade. E aí, né, ela vai trazendo um pouco mais dessa história, contando que a época, né, assim, 1900 e alguma coisinha, né, que a Ivone já desencarnou já tem um tempo, não tinha, né, muitos recursos, né, aí o médico tinha lá, um farmacêutico, atestaram a morte dela por aquilo que ela estava apresentando. E foi lavrado a certidão de óbito da criança, atestou a morte dela. E aí arrumou o funeral, aquele negócio, não sei o quê. E aí ela conta que só a mãe dela não acreditava que ela estava morta. A mãe dela tinha uma sensação que, gente, essa menina não está morta, eu sinto isso. Apesar de que tudo ao redor mostra que isso não é verdade, né, que ela realmente faleceu, eu não acredito nisso. E aí, após passado praticamente essas 6 horas, já estava, né, a ponto de levá-la ao sepulcro mesmo, a mãe dela se fecha num quarto e começa a orar. Na fé dela, que era católica,
aquela época, né? Pedindo a Nossa Senhora, a Maria, né, que intercedesse. E ela conta que a mãe dela ficou ali por quase 1 hora naquele momento de oração. E ao sair do quarto, a mãe dela pega ela, e aí ela conta que é muito legal, com fluxos de energia que aquele momento de oração proporcionou a ela, a mãe dela transmitia a ela como se fosse passes naquele momento. O que ajudou a voltar o perispírito dela ao seu corpo físico. E aí ela começa a chorar, e aí todo mundo assim, espantado, né? O que está acontecendo? Esse foi o primeiro episódio que Ivone teve de um evento de quase morte, catalepsia, né? E aí ela conta que aos 8 anos isso voltou a acontecer, e dos 16 em diante era muito frequente. Acontecia demais. E ela tinha muitas características mesmo do corpo, até mesmo apodrecer. Então, assim, só estou contando isso para reforçar aquela situação que Lázaro também estava. E aí, então, Jesus chega ali naquele sepulcro, já sabendo de tudo o que acontecia espiritualmente, ele pede, então, que se retire aquela pedra e chama Lázaro. Né? Tipo, venha, né? Volte à vida, saia daí do que dormes. E aí acontece o quê? O homem sai do sepulcro, gente. Agora imagina isso aquela época. Como que as pessoas não ficaram? Aí a gente vai iniciar, né? O Emmanuel vai iniciar essa mensagem também, tu, né? 63 do Vinha de Luz, falando disso, né? Um pouco, do que aquilo mexeu. E aí é interessante, né? Que ali no capítulo 12... até desmarquei aqui. Depois desse versículo 10, no versículo 11, o 10 é esse da mensagem, né? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Os judeus, depois que Jesus fez essa cura, né, essa ressurreição, ficaram assim assombrados, né? Então iam ver Lázaro para realmente atestar o que tinha acontecido, e através daquilo se convertiam a Jesus. Se entregavam àquele mestre, né, que veio trazer essa mensagem. E aí isso começou a mexer com o pessoal. E eles não queriam que isso acontecesse. Aqui depois no capítulo 12, um pouquinho mais para frente, vai contando então que os fariseus se reúnem, né, os doutores da lei lá e tal, e decidem então por decretar lá a crucificação de Jesus. E não bastava a crucificação do mestre, eles queriam também a morte do amigo de Betânia. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Então, meus amigos, eles estavam deliberadamente que tinha que matar Lázaro também. E aí, a gente fez uma reflexão aqui no início sobre essa questão da morte física, né, do corpo de Lázaro. Mas se a gente for refletir um pouquinho mais sobre essa figuração desse momento, tem um livro do Martins Peralva que chama Estudando o Evangelho. Depois, se vocês tiverem interesse, procuram lá, são capítulos também. Do capítulo 40 ao 43, ele vai falar sobre essa questão de Cristo e Lázaro. E aí ele traz uma reflexão diferente para nós. Um entendimento diferente desse momento. E aí nós temos que, de certa forma, e acho que é o que Emmanuel traz também nessa mensagem, é de nós todos
nos colocarmos na situação de Lázaro. Porque Lázaro estava morto. O Emmanuel fala um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Trazido a claridade da fé, ressuscitado, após atravessar o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. Ele não colocou mais aqui adjetivos, né? Mas depois de atravessar o sepulcro das nossas inferioridades, do nosso egoísmo, da nossa forma de não entender a vida como ela realmente é, todos nós somos esse Lázaro que, de certa forma, estávamos mortos ou ainda estamos nessa condição de estar mortos. E Jesus vem para ressuscitar, para nos retirar realmente dessas ondas inferiores que nós estamos colocados. E aí, quando Lázaro realmente consegue voltar à sua realidade, à sua vida, ele se depara com o mestre ali na sua frente. Qual foi o momento na nossa vida que a gente se encontrou com Jesus? Eu não falo desta encarnação, porque pode ser que muitos de nós que aqui estamos, nós já nos encontramos com Jesus anteriormente. Mas se a gente for ver a história da nossa humanidade como um todo, a gente vê marcas de quê? A gente vê marcas de fraternidade, a gente vê também, mas ainda em uma escala menor. Se a gente for ver a história da nossa humanidade, ela é marcada por dores e sofrimentos. Pelas chagas do orgulho, do egoísmo. Então é muito interessante quando a gente pensa nisso. Porque quando os judeus iam ver Lázaro e acreditavam em Jesus, começou a acontecer o quê? Os fariseus começaram, peraí, o que está acontecendo? Ele já foi longe demais. Disso aí ele não pode passar. Porque Jesus já estava ali há 3 anos, fazendo um monte de coisa. E não só os milagres, mas sim os ensinamentos que ele veio trazer, que repercute até hoje em nós. Que é essa luz, né? Que é essa ressurreição que veio trazer para a gente, para a nossa existência. E aí vocês acham que o pessoal que era os bambambãs lá, ia deixar isso assim? De qualquer forma, pode continuar. Eles queriam o que então? Silenciar Lázaro, porque eles já iam matar Jesus. Mas Lázaro não poderia continuar vivo. E a prova de Jesus fez bastante milagres. Sim, ele seria realmente a prova viva. Através ali do Lázaro, as pessoas iam continuar se comovendo, iam continuar se convencendo daquele mestre, né? Considerava, portanto, que está na mensagem também, indispensável a destruição dele. Então já estava decretado. Na mesma hora lá que o conselho reuniu, né? Vamos pensar aqui hoje, está tendo lá um julgamento, né? Então tá, condenou Jesus à morte, vai ser crucificado. Ele não, mas pode colocar Lázaro junto, viu? Não precisa deixar de fora, não. Ele tem que ir também. Então, já tinham decretado a morte dele. E aí depois, o Emmanuel vem trazer uma reflexão para nós sobre essas pessoas que fizeram essas deliberações, que são os fariseus. E no Evangelho, a gente vê Jesus o tempo inteiro dando uma cutucadinha nos fariseus. Se vocês forem dar uma olhadinha, estava lá. Vós que não sei o quê. Ele está lá o tempo todo. Ele está cutucando eles por quê? Porque eles sabiam que daqueles que estavam ali encarnados eram os mais difíceis de lidar. E aí eu vou trazer uma parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução, que fala sobre os fariseus. Nós vamos ver. Com quem nós estamos mexendo? Denise, quantas vezes a gente mata uma pequena palavra? Nós vamos chegar lá. Vai chegar lá. A questão né? É uma reflexão que nós vamos fazer. Nós estamos na condição de Lázaro redivivo, aquele que encontrou Jesus e quer se modificar, se ressurgir, né, das cinzas, literalmente.
deixar suas mazelas de lado, ou a gente está na parte dos fariseus que quer matar eles, que quer abafar essa mensagem? Isso é muito sério, que é uma reflexão que individualmente a gente tem que fazer. Porque se for ver na quantidade de encarnação que a gente tem muito mais de fariseu do que de cristão. Acho que não há dúvida sobre isso. Só que hoje a gente tem um entendimento, né? Do que a gente realmente quer. Jesus é essa luz que traz essa claridade de entendimento para todos nós. O caminho que a gente quer seguir. E aí um trecho da mensagem, Emmanuel fala dos fariseus, né? Os fariseus dos velhos tempos ainda é o mesmo dos dias que passam. Então já afirmou, é os mesmos. Apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Então, se naquele momento os fariseus estavam fixados em Jerusalém, hoje eles estão no mundo todo. Ou seja, né? Melhorou, esparramou, beleza. Para eles, o mestre deve continuar crucificado. E todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. E aí é a pergunta que fica, né? Nós estamos do lado de quem aí? A gente às vezes está do lado dos fariseus, que quer realmente apagar a mensagem de Jesus e exterminar todos os Lázaros, sendo os Lázaros aqueles que querem se transformar. Gente, o que a doutrina espírita traz para nós? De ensinamento? Se todos nós que estamos aqui fôssemos seguir realmente o que a doutrina espírita traz no nosso cotidiano, minuto por minuto, aonde a gente estiver, em casa, no trabalho, no trânsito, na fila do supermercado, escutando o desabafo de um parente chato, que a gente não está querendo nem um pouquinho ali ter paciência com aquela pessoa. Se nós realmente fôssemos viver na íntegra esses ensinamentos da doutrina espírita, através da luz dos ensinamentos de Jesus, todos nós estaríamos na condição de Lázaros. E todos nós incomodaríamos. E os fariseus fariam o que com a gente? E aí, provocando um pouquinho mais nessas reflexões, eu fiquei pensando também nos nossos próprios núcleos espíritas, na casa espírita que a gente vai, no trabalho do movimento espírita que a gente desenvolve. E aí a gente passa para a vida como um todo, né? Quem somos nós nesses ambientes? Será que existem fariseus dentro do centro espírita? Está com o sonho, vou trabalho. Como que... Hoje eu não estou falando aqui para vocês não, tá para mim, para todo mundo, viu? Depois se alguém for assistir aí, né? Não estou falando nada que exclusivo para o pessoal da casa, não. É para todos nós mesmo essa reflexão. Porque se a gente for pela história dos centros espíritas, acho que aqui em Itaúna é um dos poucos locais que não é assim, para a gente falar a verdade, pelo menos um pouco do que eu sei, né? A maioria dos centros espíritas que surgem é por quê? Alguém sabe me dizer? Tem um núcleo aqui, ó, por exemplo, né? Tá todo mundo aqui. Aí uma galerinha tá ali e resolve lá formar outro centro. A maioria, obviamente que não é todos, mas uma grande maioria. Surge outros centros por quê? Divergências. Eu não concordo com isso que você está falando, não. Olha aqui na obra de não sei o que, de não sei das quantas. Aí começa. Aí o que o povo faz? Briga, se desentende, junta os brinquedos e vai embora. Aí vai fundar outra casa. Mas como os nossos amigos espirituais, com inteligências supremas a nossas e com um nível evolutivo bem mais assim adiantado que a gente, como eles nos conhecem, eles utilizam do bom em tudo, né? Então que bom que terá um outro núcleo espírita em outro ponto da cidade, que possa levar um pouco de luz àquelas pessoas e àqueles que lá estarão.
Mas são coisas que a gente tem que pensar muito em nossas vidas para ver de qual lado aí que a gente está querendo ficar. Eu costumo dizer assim, pensando, né, um pouco disso, eu estou no pé do Lázaro, estou no pé do fariseu, né? Aí eu estou assim, eu estou no meio, eu acho. Tem hora do fariseu, tem hora do solar, tem hora do fariseu, tem hora do solar, fica assim, né? Eu fiquei pensando nisso, acho que eu tenho um cadinho de cada coisa. Sabe aquele caso que eles contam do anjinho bom e do anjinho ruim? Um fica falando uma coisa, o outro fala outra. Porque aquilo que eu estava falando, se a gente for pegar na nossa história encarnatória, o nosso passado de fariseu é muito maior do que o nosso passado de cristão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado o tempo inteiro para ver quais decisões a gente quer ter. Qual dos dois anjinhos aqui, né, lobos lá que eles falam, a gente quer alimentar. Se é o bom ou se é o ruim. Eu fiquei lembrando, tem um filme, acho que chama, eu não sei se é O Chamado, da Samara, que sai do poço. É isso? Eu nunca vi não, mas eu já vi umas imagens e tal. Aí tem aquela figuração da Samara que fica lá dentro do poço, né? O fariseu, que é bicho lá. Aí de repente ele sobe o poço e põe a cabeça para fora. Tá lá no fundo do nosso poço, não é isso? Aí ele quer sair para fora. Aí o que a gente faz com isso? A gente chuta lá para baixo, a gente chama, não, vem cá. Vamos sair desse poço, já deu, né? Seu tempo de poço, seu tempo de morte já passou. Agora é seu tempo de ressurreição. Então vamos tentar ressignificar isso, vamos tentar mudar. Deixa eu ver aqui. Sumiu aqui. Não, tá aqui, ó. Eu queria trazer para vocês essa característica dos fariseus. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos trazem aqui, ó. Servis cumpridores de prática exteriores do culto e das cerimônias. Práticas exteriores. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetam grande severidade de princípios. Estão assim, né? Se você riscar a linha, você tem que andar ali, naquela linha que eles riscaram. Mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que objeto de fé sincera. E Jesus, no seu trabalho que ele veio fazer aqui, ele tentava dar umas cutucadinhas nos fariseus para ver se conseguia dar uma renovada nesse povo. A gente vai até 8 horas? Ou não? Estou sabendo. Então, qual que é a característica desses fariseus? Dominadores, donos da verdade, orgulhosos, eu que sei tudo. Então, a verdade é minha. Tenho posse dela. Gente, como é que esses fariseus judeus, né, esperavam o Salvador? Vocês lembram disso? Como é que eles esperavam a vinda do Salvador? E ainda esperam, né? Que eles não consideram Jesus, então estão esperando até hoje. Eles esperam que o Salvador venha do céu, num cavalo alado e não sei o quê, numa mão segurando uma espada, no outra não sei o quê, num carro de fogo e brilho e ouro. Estão esperando até hoje. Porque aqui nessa parte do Evangelho fala, eles são aqueles que cultivam o culto exterior. Eles só olham para as aparências. Eles não olham para o interno. Então eles querem o domínio. E Jesus tem uma fala sobre eles que é muito interessante, que é dos sepulcros caiados. Sepulcros caiados, não sei se vocês já ouviram. Está lá no Evangelho de Mateus 22, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas inteiramente
interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Sepulcros caiados. É as máscaras, né, gente? E aí é outra vez que a gente pergunta, né? Será que a gente está nessa condição? Na hora que a gente chega na casa espírita, a gente vem arrumadinho, né? Literalmente. Muda a voz. Isso é uma beleza. E abraça todo mundo, e cumprimenta, né? E aquela doçura. Aí chega em casa, o marido não fez as tarefinhas combinadas. Ou vice-versa. Ou qualquer outra situação. O que acontece? A Samara sai do poço. Não é não? Começa da casa espírita, o amigo ele estava lá no desagrado. Nunca mais vamos ver também. Não é acidentado? Quando alguém pisa no calo da gente, né? Voltando, né? A reflexão que a gente estava fazendo, se existe fariseus no movimento espírita, se existe fariseus no centro espírita. Onde que esses fariseus estão localizados ao longo da história, gente? Como é que foi a nossa Inquisição? Acho que é toda parte. Ainda bem que nós não estávamos lá, né? Ah, não. E aí não está muito assim diferente. Porque na hora que a gente está, às vezes, né, na relação aqui na casa espírita, de alguns trabalhos do movimento espírita, a pessoa divergiu da sua ideia. Não concordou com aquilo que você falou. Como é que a gente age? Uma no sabatinho. Sai, engano. Gente, lugar bom para ter milindre é. E assim, né, a gente está falando necessariamente de casa espírita, mas como é isso na nossa vida? No nosso local de trabalho, na nossa família? Além de ela tem que sou bem fariseu. Somos todos, gente. Nós seríamos hipócritas se falássemos que não. Eu acho que o grande cerne da questão é realmente a gente reconhecer primeiramente isso. E a gente lutar contra as nossas más tendências. Não é assim que eles falam, que reconhece o verdadeiro espírita? O Denise, estou de porta assim. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso. Eu já fiz. A Joana de Ângeles tem uma mensagem com o Divaldo Pereira Franco no livro que chama Vida Plena. A mensagem chama Decisão Necessária. Ela é muito bacana, essa mensagem. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam, é 3 páginas. E a Joana, ela tá falando isso aí, ó. Você acabou de dizer. Tipo, né, nós que somos espíritas, que nos sentimos renovados pela fé, pela mudança de comportamento, a gente planeja mudar, né, as nossas más tendências, controlar os nossos impulsos, e a gente está ali revigorado, né, a gente vem para um momento desse aqui, a gente fica assim, sente, né, preenchido, escuta uma música linda dessa, né, que o pessoal canta, recebe o passe, aí a gente está assim, né, pleno, agora vai, né? Agora eu consigo. Na hora que vem uma prova, uma situação, o que acontece? Aí ela fala lá, se alguém vem e te agride verbalmente, o que você faz? Revida, muito pior do que aquela pessoa que lhe ataca. E ali ela vai falando. E aí é interessante que ela termina assim, não desista, não desistam, continuem, 1000 vezes se for necessário. Ela fala dessa forma. Porque, gente, é a partir do exercício e do esforço que a gente vai tornar isso um hábito normal daqui a um tempo. Então a gente precisa continuar, né? A doutrina espírita traz isso pra gente. A gente não consegue mudar as coisas do dia para a noite. E aí, seguindo a mensagem, o Emmanuel fala assim, qualquer homem renovado em Cristo incomoda esses fariseus. E aí eles estão por toda parte, gente, querendo apagar a luz de qualquer um que tente se iluminar. Porque a gente não é luz, não, a gente é vagalume. Tá tentando piscar no meio dessa escuridão. E é tipo assim, pensa num vagalume, aí tá lá o bichinho, né, piscando, somos nós, né, tentando mudar. Aí vem os fariseus e faz o quê? Pá! É literalmente isso.
E aí, é interessante que no final, né, na mensagem, Emmanuel traz assim: se te sentes trazidos da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, esse ponto é muito importante, visível e invisível, ou seja, encarnado e desencarnado, que não é só aqui no plano físico não, obedecem a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Estão trabalhando, gente. Existem organizações nas trevas para isso. Existem organizações nas trevas para acabar com qualquer núcleo de pessoas que queiram se iluminar, que queiram seguir os ensinamentos de Jesus. Quem às vezes aqui participa de reunião mediúnica, a gente recebe companheiros que estão na organização desses trabalhos vindo fazer o quê? Eu vim aqui negociar. Saiam vocês daquelas áreas, porque não lhes pertence, e a gente fica tudo bem. Porque não que chega assim, porque não é nós, né, gente? É os amigos espirituais. É o trabalho da equipe espiritual que está ali, que conta com 1 milésimo de ajuda nossa. E muitas das vezes quando a gente não atrapalha, né? Eles deixam bem claro isso. E aí quando eles chegam a esse ponto, é porque já está vendo que o negócio está se alterando. Aí quando a gente fala assim, não, né? Vai continuar, aí eles começam a fazer o quê? Ameaçar. Aí eles começam a trazer ameaça pra gente, né? Aí vai ameaçando. Gente, isso acontece demais. E no nosso plano físico não é diferente. Não bastou a crucificação do mestre, também tu conhecerás o testemunho. Então, Emmanuel está trazendo uma real aqui pra gente. Se a gente se sente na condição de Lázaro, se a gente quer realmente viver o que Jesus ensinou para nós receberemos sim ataques de diversas formas. Vocês conhecem o mito da caverna? Já ouviu falar? É de Platão? É de Platão, se não estiver enganado. Se vocês jogarem no Google lá, vocês acham o mito da caverna. O que traz o mito da caverna? Existia um povinho lá no fundo da caverna que ali viviam. E aí tinha lá em cima uma luz, né, um buraco lá. De vez em quando ficava passando umas sombras. Aí as pessoas de vez em quando ficavam, o que tem lá? Aí alguns, né, queriam sair dali, ver o que tinha lá fora. A vida era só aquilo ali, que é fundo daquela caverna, aquela escuridão. Aí às vezes, de vez em quando, um corajoso queria, né, levantava, dava uma voltinha. O que vocês acham que tem lá? Aí os outros já vinham e falavam, que não vai lá não. Não pode, que não sei o quê, que não sei o quê. Os outros não queriam deixar que ninguém saísse daquele fundo da caverna. Então, nós estamos o tempo todo suscetíveis a isso. Pontos importantes. Possamos refletir sempre. Quem que a gente quer ser, quem nós estamos sendo nas nossas vidas. Fariseus ou Lázaros. Que possamos nos esforçar sempre a cada dia mais. Porque da mesma forma que existe sim uma influência espiritual que não quer ver a nossa melhora, porque quando a gente se ilumina, a gente é luz, gente. A gente transforma a nós e aos outros ao nosso redor, isso é fato. Não nos esqueçamos nunca do amparo e do apoio dos bons amigos também, que da mesma forma estão ao nosso lado. Tenhamos cuidado, sim. Oração e vigilância, como diz, nunca cai de moda. Nós precisamos nos proteger, nos esforçar, continuar o nosso caminho e confiar sempre no amparo e no auxílio que a gente tem. Então, acho que é isso que eu queria refletir com vocês. Não sei se eu passei do tempo. Se eu tiver passado, vocês me desculpem. Agradeço muito a paciência. Eu sou obediente. O povo fala que é 1 hora, eu pretendo manter. Pessoal, muito obrigada, viu? Pela paciência de vocês, pela troca de ideias aí quase que única, né? Mas foi muito bom poder refletir. Obviamente, a gente que precisa primeiramente refletir sobre isso, né? Então, vamos refletir.